Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Fala Expert. Hoje eu tô com meu amigo Gil Fernandes. Um prazer estar aqui com você. Eu sou fã desse cara. Ele é redator, ele é publicitário raiz, ele é dono da agência Nocaute, um dos sócios da agência Nocaute. E eu tô aqui para fazer ele começar a postar no LinkedIn, hein? Até o final do episódio a gente vai ver pelo menos 3 posts do LinkedIn que vão sair daqui. Então, hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre negócios, sobre empreendedorismo e, claro, sobre muitos perrengues que a gente passa nessa vida de empreendedor, né? E também ele vai dar um conselho para quem está começando na área de marketing. Gil, conta um pouquinho da sua carreira, conta um pouquinho da agência, conta um pouquinho de você. Oi, Duda, tudo bem? Então, vamos lá. Eu comecei em 2007, né? Sou formado em publicidade e propaganda. Tenho 2 pós-graduação, uma em gestão e estratégia de marketing, a outra em marketing digital. E tenho aí aproximadamente uns 15 a 20 cursos livres da área de publicidade, né? Eu comecei minha carreira como redator, porque eu não tinha um computador decente para ter os programas de edição. Então eu falei, bom, um lápis eu tenho e vou pegar aí as experiências de vida para escrever. Não falei que ele era redator raiz? Redator raiz, eu não tive outra opção. Então eu comecei assim e sempre fui uma pessoa que eu sempre quis trabalhar com a parte de comunicação, tanto que eu larguei o 6º período de educação física para começar a publicidade. Olha, isso eu não sabia. Entendeu? Então assim, e aí o que acontece? Eu sou de Juiz de Fora e vim para o Rio depois que eu casei. Então, e aqui estou até hoje, montei minha família aqui, né? E minha agência saiu daqui, aliás, nasceu aqui. Então, vamos lá. Comecei minha carreira como redator, mas o meu primeiro estágio era fazendo clipping. Hoje, muita gente não sabe o que é um clipping, né? Eu vou explicar para vocês. Você chegava lá na agência, você tinha um tubo de cola, uma tesoura e vários jornais onde você tinha que recortar a propaganda do teu cliente e escrever Jornal Globo, página tal, número tal e o centímetro por coluna, que era, na época ainda tinha muito jornal. Então eu terminava meu dia com a mão dura, de tanta cola e toda suja, né? Mas eu era o cara mais feliz do mundo, porque eu estava dentro de uma agência, eu sempre quis, né? E tem um detalhe muito engraçado, que quando eu pedi o estágio, né, nas agências, todas disseram não pra mim. Não, a gente não precisa de ninguém. Eu falei, cara, não tem problema, eu faço cafezinho bom pra caramba, né, e tal. Pô, conto piada maravilhosamente bem. E não quero nada, eu só quero a passagem, só quero aprender. Tipo assim, eu preciso aprender como é que funciona uma agência. Eu sou formada em 2009, um pouquinho depois, e assim, eu tive a mesma dificuldade que você. Eu sou formada em relações públicas, eu tive a mesma dificuldade. Na minha época, não tinha essa facilidade de LinkedIn, que você fala diretamente com as pessoas, criação de vitrine através de redes sociais, né? A gente estava no Orkut, vivendo o auge do Orkut e do MSN. Exatamente. E no Orkut você não tinha marcas, Não. Você não tinha publicidade, você não tinha um Google AdWords para começar. Tinha nada. Sabe o que eu lembro? Bluetooth. E as pessoas tentando mandar mensagens via Bluetooth. Exatamente. Isso era o auge da publicidade. E eu, assustadoramente, propunha, né, alguns conhecidos de ter uma comunidade. Falei, cara, mas assim, já era uma visão empreendedora sem saber que era empreendedora. Porque eu falava assim, cara, monta uma comunidade pra você. Começa a divulgar o teu produto ali. E, cara, a gente no Brasil caminhava muito devagar, né? Nessa época tava surgindo o iPhone ainda aqui, era caríssimo, então era fora da realidade de muitos. Então, aí a única agência que me aceitou só tinha essa vaga, porque possivelmente nem a faxineira queria trabalhar com clipe, né? E aí eu fui. E aí teve uma vez que eles estavam para fechar uma campanha da Unimed de Juiz de Fora e precisavam fechar, assim, o anúncio, o jornal ia fechar, a arte era o seguinte: a Unimed estava disponibilizando o guia médico dela em PDF, e era uma revolução na época, assim. Tipo, você recebia no e-mail e podia baixar o PDF, o guia, né? Então você imagina que você não precisava mais do papel. Então era a revolução, assim. E nada de ninguém dar o título, e eu ali na criação, né, de gaiato, porque a minha mesa era virada de costas para todo mundo.
E aí a dona da agência falando, cara, a gente tem 40 minutos pra fazer esse layout e vai ser capa do jornal de Juiz de Fora, não sei o que, tal. Aí eu soltei assim para o rapaz que tava do lado, né? Eu falei assim, se sou eu, colocaria assim, por essa nem Grambel esperava a Unimed inteira no seu celular. Nossa. Só que eu falei baixinho. Aí ela pegou e falou assim, assim mesmo, o que você falou aí? Aí eu falei, nossa, perdi o único estágio que eu tinha, né? Aí eu falei assim, não, eu fiz uma sugestão aqui, mas é muito viagem. Ela repete. Aí eu falei, pô, por essa nem Grambel esperava a Unimed inteira no seu celular, já que a gente já tá falando para um público idoso, né? Pô, Grambel, o cara que inventou o telefone, o idoso vai se associar. Aí ela falou assim, o que você faz aqui, menino? Aí eu falei, pô, sou o cara do clipe, né? Aí mostrei minha mão toda suja, assim, aí ela falou assim, não, esse menino é redator, arruma uma cadeira pra ele aqui. Amanhã ele já começa aqui. E aí eu virei redator. Né, virei assim, entre aspas, né? E aí eu comecei a me inscrever nas premiações, né? Ainda como estudante. Aí ganhei algumas premiações em São Paulo, em Minas, né? Aí comecei a tomar gosto para escrever, né? E foi acontecendo assim, de uma forma muito natural essa parte de redação. E vocês entenderam a importância da ambiência, de você estar no ambiente certo, Exatamente. de você se colocar, de você não ter medo de pedir emprego. Hoje em dia, a gente tem tanta facilidade no LinkedIn de entrar em contato com o dono da agência. Exatamente. Você pode entrar em contato com o dono, com o RH daquela agência, daquela empresa que você gostaria de trabalhar. O que o Gil fez offline, você hoje tem a facilidade de fazer, né? Na época tinha que ligar, né? E aí era assim, era tudo muito difícil. Então, por exemplo, tinha que ligar e falar assim, oi, é da agência da Duda? É, da agência da Duda. Então, quem contrata? E pronto, você já fechou uma porta, porque a pessoa fala assim, não tem vaga. Aí, às vezes, eu falava assim, não, eu quero me oferecer como estagiário. Ah, tem estagiário de quê? Então, assim, eu não era de criação. Criação era onde mais se tinha vaga. Aí eu falava assim, eu sou estágio de redator. Ah, não, redator a gente não precisa, porque a agência, né, naquela época da década de 2000, geralmente os donos já eram de criação e atendimento. E era difícil você furar essa bolha. Sim. Então, assim, eu falei, cara, vou continuar ligando. O LinkedIn manual, né? Era cara de pau mesmo. E depois que eu ganhei 2 vezes o prêmio... Páginas amarelas, né? Páginas amarelas. A gente tá ficando velho. Aí depois que eu ganhei 2 vezes o prêmio Tubal Siqueira, que é o prêmio da Globo do Interior, aí eu recebi a ligação. Aí as agências ligavam perguntando se eu tinha estágio. As que me disseram não. Aí eu falei, cara, eu não vou trocar essa agência que me deu moral... Te deu oportunidade. Pra outra. Mesmo para ganhar mais. Assim, eu tinha isso comigo de não era justo, né? Até que uma das agências que eu tinha, assim, que era de um professor meu, que eu era encantado em termos de gestão de marketing e tal, eles me ligaram para trabalhar como redator, mais ligado à música, porque eles tinham no cast música. Aí eu falei, cara, agora eu vou. E aí era para ser redator, não um redator júnior, nem nada. Aí eu falei, cara, agora eu vou. Agora chegou a minha hora. Chegou a minha hora e dali eu já vim pro Rio. Entendeu? Que me ajudou muito nesse quesito de entender, empreender, estudar mercado. Ali eu já tive que me especializar de forma orgânica também. Exatamente. É quando a sorte encontra você preparado. Você estava preparado. Imagina a quantidade de clippings que você fez. Eu tenho certeza, se eu te conheço, eu tenho certeza que você leu. Muita coisa. E não foi por um acaso que você teve uma inspiração. A inspiração, ela veio por todo o repertório que você teve ali, né? E eu falo isso muito lá na agência, né? Então, assim, hoje eu estou como sócio de agência, mas eu falo que eu vou sempre ser um redator. Sempre. E, então, assim, quando eles falam pra mim assim, mas chefe, você teve uma sacada genial porque você... Aí eu falo, não é porque eu sou A ou B, é porque o carvão fora da churrasqueira, ele esfria. E eu falo isso pra eles, vamos lá, qual é o teu produto? O meu produto é classe B. Aí eu falo, cara, então tem que andar de trem, cara. Sabe, tem que pegar um ônibus, tu tem que beber nessa fonte. Então a gente tem muito cliente da área da saúde. E o que eu faço quando eu visito esses clientes? Eu sento na recepção.
Sim. Converso com o paciente, aí como é que tá? Também sou paciente, para entender como ele fala, para que a minha mensagem chegue para ele muito perto do que ele sente ou o que ele quer ouvir. Então, assim, isso hoje é uma coisa que fica de dica, né? Até para quem te segue e queira entrar na área de criação, tem que sair da cadeira. Sim. Você precisa ir para a rua, realmente, entender o teu público, entender o teu perfil, sabe? Conversar. Não tem forma de você criar sem conhecer o produto, entendeu? Sem conhecer quem tá ali, né? Então é desde a faxineira até o dono da empresa, não tem jeito. Perfeitamente. E para você que quer começar na área de marketing, na redação, publicidade e principalmente para você que é empreendedor, você precisa entender qual é a dor do teu cliente. Exatamente. O que o teu cliente está buscando? O que o teu cliente fala fora das câmeras? Quais os comentários eles deixam nas tuas redes sociais Exatamente. e nas redes sociais dos teus coleguinhas. Então, uma dica também, em cima dessa dica, uma dica que eu dou para todos os meus alunos faça uma lista dos principais canais. Agora, entre em cada um desses canais, principalmente YouTube, e veja os comentários. Exatamente. O que as pessoas de forma orgânica estão perguntando. Isso vai ser o conteúdo do seu próximo post. Não, exatamente. Hoje você tem aí, Duda, um leque absurdo para você criar, né? Por exemplo, você tem desde um Reclame Aqui, para entender qual é, até do teu concorrente. Sim. Porque se a gente tem uma reclamação de que as pessoas estão, por exemplo, reclamando do tom azul, né, do teu cliente, é hora de você pegar esse gancho e hypar mesmo, surfar em cima disso daí. E hoje em dia, falta também muito a questão do texto de conversão, sabe? Eu sempre falo isso assim, até no LinkedIn. As pessoas precisam saber converter, né? Se você não adianta fazer uma arte muito bonita, tudo muito legal, e se no final, quem foi que anunciou? Sabe? De quem é essa mensagem? Entendeu? E por que eu falo isso muito lá na agência? Porque assim, hoje a gente é impactado por mais de 3 mil marcas por dia, se bobear, ou mais. E assim, o nosso cérebro não vai marcar as 3 mil marcas, ele vai marcar o que foi relevante. O que mais te emocionou ali, o que mais teve de dopamina, você vai falar assim, caraca, é esse aqui. É esse que você vai lembrar e é esse que você vai buscar. Então, assim, as pessoas precisam hoje realmente absorver mais e aceitar mais essa necessidade de estar atualizado. Entendeu? Então, por exemplo, a gente lá na agência mesmo fez o curso da Duda, colocamos uma colaboradora nossa, justamente porque, assim, existem clientes nossos que precisam estar no LinkedIn por conta do B2B. E se não souberem, eles não vão atingir resultado. Então a gente precisa entender que não dá para ficar só na bolha do meta também. Exatamente. E o que eu falo falando até da sua linguagem do azul, o oceano azul do LinkedIn. Imagina, quantas milhões de empresas estão diariamente apostando no Instagram. Agora, quantas empresas estão apostando no LinkedIn? Exatamente. Poucas ainda. Então, se você, por exemplo, é uma agência de marketing que se posiciona, faz prospecção de clientes B2B, você é B, com a empresa B2B, você consegue, de alguma forma, se destacar. Então, muitas vezes eu, por exemplo, eu tenho agência. Então, muitas vezes eu recebo no direct dos meus clientes, se você tem agência, etc. Mas é claro que tem agência. Então, eu já fecho naquele momento aquela porta. Mas, se a empresa falasse diretamente com o dono através do LinkedIn, exatamente, não teria um social media ali por trás fechando a porta para você, ou uma secretária, exatamente, ou uma recepcionista. Como mesmo você falou no começo da sua trajetória. Quantas vezes você ligou e de repente foi até um outro estágio de marketing ou publicidade que te atendeu e falou assim, não tem vaga. Claro. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Quem nunca recebeu no direct do cliente assim, oi, eu sou a empresa tal, você bloqueia. Aqui não tem espaço para mais um. Exatamente. Mas então, o que acontece? Uma das coisas que eu gosto muito, por exemplo, do LinkedIn é o seguinte, se você quer trabalhar em determinado local, hoje você chega nisso. Você chega ao redor dessas pessoas. Então, por exemplo, hoje você tem ali, desde do diretor do RH até o estagiário. Uhum. Então, assim, você consegue atingir teu objetivo.
Hoje eu acredito que seja menos difícil, apesar de ter mais concorrência, mas é menos difícil, porque você pode começar curtindo um post, comentando, porque quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, assim, e aí, quando der a oportunidade, você pula. Olha, se tiver uma oportunidadezinha aí, pô, lembra de mim aqui, tal, sabe? Pô, você já viu? E aí é aquilo, né, cara? Tomar cuidado com o português, saber que aonde você está navegando, né, dependendo da área de atuação, não dá para você falar num boteco. Tem coisa que fala em boteco e tem coisa que fala de forma profissional. Exatamente. Senão, né, outra coisa que fica de dica para o profissional de comunicação, e aí você sabe, nas nossas conversas, eu critico muito quem quer falar difícil para o cliente. Sim. Tem cliente que acha legal, mas aí quando termina a reunião, ele fica assim, não entendi nada, sabe? Então, cara, não vou falar difícil para cliente, fala básico. O que você quer? Quero cliente. É cliente? É lead. Ele sabe o que ele... como é que você quer? Assim... Porque se eu falar para ele assim, não, então a gente vai fazer um mapeamento aqui, aí eu vou fazer uma um brainstorming. E aí vai chegar para você, o cara vai falar, pô, não entendi nada, o cara só quer um lead. Ele também não tem tempo. Né? Então, eu volto a dizer essa questão. Cuidado com a forma que fala, olha a oportunidade para você também não se tornar um cara chato. Sim. Tipo assim, imagina, eu quero trabalhar com a Duda, todo dia a Duda me contrata. Oi, Duda, aí, vai me contratar? Não é por aí, né? Não. A gente tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro. Olha, o que ele falou é básico. Tá em um dos pilares do Social Selling Index, né? Do índice que o LinkedIn te ajuda a ranquear e saber como é que você tá em relação aos teus concorrentes. Então, o que você pode fazer? Comece seguindo. Segunda coisa, quando a pessoa te enviar um pedido de conexão ou você enviar um pedido de conexão, não vai vendendo. Né? Não vai começando... senão você vai quebrar, vai fechar uma porta exatamente ali. E aí depois o que você vai fazer? Gerar engajamento para o conteúdo do seu possível cliente, do seu prospect, né? Exatamente. Você cria um relacionamento para depois entregar um portfólio, marcar um cafezinho. Exatamente. Visita. Pode conhecer a empresa. Exatamente. E de repente você vai ver enquanto você está seguindo, você vai ver que o teu possível cliente acabou de fazer um post falando assim, alguém conhece uma agência de marketing que possa me... E se você não tivesse, que possa me indicar, e se você não tivesse seguindo aquele cliente, você não teria acesso àquele post. Exatamente. E não perderia essa oportunidade, né? Então, dá pra gente mais uma dica para quem está começando, para quem quer abrir uma agência de marketing? Bom, eu fui alçado, né? Eu não tive muita opção ao criar a Knockout em 2017. Certo. Eu era supervisor de comunicação, no conselho regional, e simplesmente chegaram para mim e falaram assim, a partir de dia tal você vai se tornar PJ, e me tornei PJ. Então, assim, o que eu deixaria de dica? Você vai cair, vai levantar, vai cair de novo. Vai levar muito não. Eu levo não até hoje. Se somar a quantidade de não minha, a gente dá umas 10 voltas ao mundo e a quantidade de sim eu não chego no centro da cidade. Mas não vai ser fácil, mas a gente precisa ter o que eu falo sempre de tesão. Eu trabalho numa área que eu tenho tesão. Todos os dias eu acordo com vontade de trabalhar. Mas isso aí é papo. Não é papo. Acho que eu odiaria, por exemplo, trabalhar uma área que eu não goste. Apesar das dificuldades, do excesso de concorrência, a gente tem que entender que você se mantendo atualizado, você se garante no mercado para entregar resultado. Né? Então, assim, ainda dá para criar o diferente, ainda dá para ser o diferente e sempre vai ter uma oportunidade para você extrair. Sempre. Não tem como você falar assim, não tem mais, saturou. Mentira. Ainda dá. Mas para isso você precisa estudar, se atualizar, não parar. Porque esse ciclo, esse looping, ele vai ser infinito. Sim. Se manter atualizado, se manter ativo o tempo todo, olhar o concorrente, e isso é diário. Isso não tem jeito. Um dia que você deixar de olhar, o teu concorrente olhou. E aí você já está um passo para trás. 2, 3, 4. Você vai ficando para trás e aí depois você vai culpar o mercado, vai culpar todo mundo, mas não vai se culpar. Exatamente. E assim, torne-se tão bom
tem uma vitrine tão boa que você vai ser impossível de te ignorarem. Aprenda com os coaches, né? Qual coach? Qual? Tem muita gente que é muito boa em marketing e que não é tão boa tecnicamente. É meu caso. Eu sou assim. Exatamente. Você é muito bom em marketing e não gasta tempo se mostrando, né? Criando vitrine, pra você etc. ver, ó, eu acho que eu tenho o LinkedIn lá nos primórdios. Sabe? Olha. Todas as redes sociais, né? Então, por exemplo, o Twitter, quando era baleava ainda, né? Aí, recentemente ficou bloqueado e eu já tinha Blue Sky antes da galera ter. Então, aí eu brinquei outro dia, né? Quando tava bloqueado, eu cheguei que era tudo mato. E o LinkedIn, se não falha a minha memória, acho que você vai saber lidar melhor que eu. Quando eu criei meu perfil, eu acho também que já tem um tempinho, cara. Eu criei em 2010. Eu acho que eu criei antes até. Eu criei em 2010, eu era recepcionista da Robert Half, que é a maior empresa de recrutamento e seleção do mundo. E lá eles deram um treinamento, tive a sorte de também participar do treinamento, né? E dali eu comecei igual você, participar de comunidade. No Orkut, eu participava das comunidades do LinkedIn, porque eu queria fazer uma transição de carreira. Queria sair da área de atendimento, que eu era recepcionista. Vou dar uma dica aqui, que essa aí nem a Duda dá no curso dela, tá? E que eu fiz? Que eu sou um cara muito cara de pau, né? Tanto que eu ligava para as pessoas. Aí eu ia lá e falava, tipo assim, vamos pegar aqui um exemplo de uma agência mega gigante na década de 2000, o MAP. Aí eu ia nos diretores de arte, redatores, e adicionava todo mundo como amigo. Sim. Sabe? Tu viu o Clube de Criação de São Paulo? E aí eu ia me tornando amigo virtual, sabe? Sim. E aí quando eu ia para uma entrevista de emprego, na época que eu ainda não tinha agência, eu falava assim, você já viu no LinkedIn de quem que eu sou amigo? Adorei! Amigo, eu tava com os caras tops ali no LinkedIn, sabe? Eu tava ali, mano, surfando com quem? Aí tu olha e fala assim, cara, o cara é amigo do cara da UMAP, o cara é amigo do Sérgio da DDM9. Tudo bem que era só aquele amigo virtual. Mas não interessa. Você tava em conexão. Eu passava uma imagem de que, assim, eu fazia parte daquela bolha ali, cara. E eu tenho certeza que eles te adicionaram também porque eles viram algum potencial dentro do teu LinkedIn. Porque essas pessoas não adicionam qualquer pessoa. Eu já fui muito mais ativo mesmo. Realmente, eu já tive uma vida muito mais ativa ali. E na minha época em que eu trabalhava com marketing, eu trabalhei em uma grande agência aqui do Rio, né, a agência Frog, e na minha época eu era diretora comercial, e eu fazia prospecção através do LinkedIn. E eu fazia basicamente igual a você. Eu me conectava às pessoas, começava a seguir, e daqui a pouco eu falava, oi fulano, tudo bem? Olha, eu trabalho na agência Frog, eu posso te mandar um portfólio? Eu vou estar muito perto do seu escritório. E será que a gente consegue marcar um café, marcar uma reunião? Isso faz muito tempo. Então, assim, dessa forma, eu conseguia também me aproximar, apresentar portfólio, marcar reuniões comerciais no Rio, em São Paulo. Eu falava, eu tenho uma agenda em São Paulo, tal dia. Então tá, passa aqui. Não tinha agenda nenhuma. Eu ligava pro financeiro, falava, emite uma passagem para mim e tudo certo. E assim você tem que criar também o teu conceito e a tua reputação. Isso que você está falando de criar conceito e reputação, a gente fez muito isso no começo da Knockout. Né? Era eu, Alan, e aí quando fechava um contrato, a gente mandava uma proposta que no fundo não era tão mentirosa. Mas, por exemplo, o que constava na equipe? Um redator, um designer, um web designer, um atendimento. Tudo bem que das 4, o Gil era 3. Sim. Né? Mas é aquilo, como é que você quer ser enxergado no mercado, desde que você se sustente. Sim, porque desde que você entregue. Exatamente. Hoje a gente continua nessa caminhada, mas é porque eu falo lá na agência que a gente não é uma agência de publicidade. A gente é uma agência de resultado. Isso. Sabe? Porque a agência de comunicação, para mim, já tem um monte. Então, quando o cliente pergunta assim, por que eu devo contratar a Knockout? Aí eu falo, porque a gente não é uma agência de publicidade. A gente é uma agência de resultado. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é o que eu tô falando. Então, ainda se há brechas para você se vender de forma diferenciada. Muita coisa. A gente está encerrando aqui o nosso podcast. Gil, muito obrigada. Agora eu quero saber como é que a gente te encontra para continuar esse papo
pelas redes sociais. Então, o meu LinkedIn é Gil, com U, G-I-U Fernandes, né, no meu. E Instagram é a Agência Nocaute. Agência Nocaute. No Facebook também, né, tá ali. E quem quiser, agencianocaute.com.br também, pode acessar lá nosso site. E em Casa de Ferreira Espeta de Pau, né, porque o meu LinkedIn pessoal... Eu atualizei ontem dizendo que eu ia estar aqui hoje, né? E eu quero saber se você vai dar um desconto para os nossos seguidores que querem contratar a Agência Nocaute. Não só desconto, mas eu vou dizer mais. Assim, eu acho que se você que tem uma agência, se você que quer entrar no mercado de trabalho e não fez o curso da Duda de LinkedIn, eu acredito que é por isso que você está batendo cabeça, porque a gente colocou uma colaboradora nossa para fazer. E assim, realmente a visão dela hoje é outra em relação à rede social, não só LinkedIn. Mas hoje ela está muito mais proativa do que ela era antes do curso. Dá para ver nítido nela. Por exemplo, hoje ela fala, tá entregando mais stories. Vamos fazer mais vídeo. Então, justamente, em algum momento você deu algum gatilho para ela, né, dela sair daquela zona de conforto. E se tornar empreendedora junto com vocês, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, Gil. Beijo, Duda. Parabéns pelo canal e muito sucesso. Amém. Obrigada.